Olá, queridos, saudação de paz a todos. Que bom ter você aqui conosco no nosso canal. Eu sou o pastor Jonas Costa e este é o nosso momento de reflexão, alimento da alma. Eu quero trazer um texto da palavra de Deus encontrado no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 5. Então, somente 4 versículos da palavra de Deus, que diz assim, no versículo 2 em diante. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, o que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei as redes. Querido, esse texto nos diz que Jesus estava ali na praia daquele lago, o lago de Genezaré, e ali ele estava pregando para aquela multidão. E Jesus observa que a multidão era muito grande e estava difícil dele pregar, porque a sua voz não chegava até o final onde estava a multidão. Então Jesus observa que havia junto à praia, estava ali alguns barquinhos, inclusive o de Simão Pedro. E ele pede o barco de Simão emprestado. E quando ele entra no barco de Simão, ele pede para Simão afastar o barco da praia. E Simão obedece e afasta o barco da praia, e Jesus do barco começa a pregar para aquela multidão. Jesus começa a pregar para aquela multidão, mas o que é interessante é porque enquanto Jesus pregava para aquela multidão, Jesus trabalhava na vida de Pedro. Enquanto Jesus trabalhava na vida de Pedro, Jesus já estava providenciando um milagre para Pedro. Enquanto Jesus está pregando para aquela multidão, mal sabia Pedro que Jesus estava trabalhando com ele, e mal sabia Pedro que Jesus já estava providenciando o seu milagre. O que é interessante, queridos, é que quando Jesus está ainda na praia e está pregando para aquela multidão, e ele resolve pedir o barco de Pedro. Queridos, a Bíblia diz que Pedro estava lavando as redes. Pedro era um pescador profissional e ele pescou a noite inteira e não apanhou nada. E ele está ali cansado, frustrado, lavando as redes, decepcionado. E agora Jesus chega e pede o seu barco emprestado. Agora Jesus chega e diz: Olha, Pedro, me empresta o teu barco, porque eu preciso pregar para essa multidão. E o que é interessante é que Pedro, mesmo sem saber o que iria acontecer, Pedro resolve obedecer. E quando Jesus termina de pregar para aquela multidão, ele olha para Pedro e diz: Pedro, faz-te ao mar alto e lançai as vossas redes. Pedro diz: Senhor, nós pescamos a noite inteira e nada apanhamos. Pedro estava querendo dizer: Senhor, nós somos pescadores profissionais, já trabalhamos a noite toda, não apanhamos nada. Esse não é o horário de se apanhar o peixe. Nós sabemos o horário que se apanha o peixe, e este não é o horário. Mas Pedro resolve obedecer. Querido, a palavra de Deus vai dizer que Pedro obedece e lança as redes, como Jesus ordena. E quando ele vai puxar, segundo a ordenança de Jesus, as redes estavam a se romper de tanto peixe. Foi necessário Pedro pedir ajuda para os outros barquinhos. Mas o que eu quero te dizer nesta hora é que Pedro não sabia o que ia acontecer, mas Pedro resolve obedecer. Eu não sei como você se encontra, eu não sei como está a tua vida, eu não sei qual é a adversidade que você tem enfrentado, eu não sei como está o mar da tua vida nesta oportunidade. Talvez o mar está revolto,
Talvez o mar está bravio. Mas deixa eu te dizer, você já parou para pensar que Jesus talvez está usando deste mar bravio para trabalhar na tua vida? Você já parou para analisar que talvez Jesus está usando deste mar revolto, dessa adversidade que você tem enfrentado, para trabalhar justamente na tua vida? Pedro pensava que Jesus estava somente pregando para aquela multidão, mas Jesus estava trabalhando na vida de Pedro. Jesus estava preparando milagre para a vida de Pedro. Talvez você tenha almejado pelo milagre. Talvez você tenha pedido a Deus pelo milagre. Talvez pelo teu casamento. Talvez pela tua vida financeira. Talvez pela tua família. Por tantas coisas. Talvez aquela enfermidade que tem te assolado. E você tem pedido um milagre para Jesus. Tem muita gente querendo um milagre, mas tem esquecido de fazer o princípio do milagre, que é a obediência. Quer milagre? Obedeça. Quer milagre? Te disponibiliza para aquilo que Jesus tem te chamado. Quer milagre? Não questiona, obedece à ordem do Mestre. Tem muita gente querendo milagre, mas tem se esquecido do princípio do milagre, que é a obediência. E eu estou passando aqui neste momento, como canal de bênção na tua vida, para te dizer que é tempo de obedecer, é tempo de se voltar para Jesus. Jesus te ama de maneira tão especial. Jesus quer mudar a tua história. Jesus está preparando o teu milagre, mas Ele precisa que você obedeça. Pense nisso. Deus te ama. Deus ama a tua família. Tá bom, querido? Deus te abençoe. Em nome de Jesus.